Olá, meninas! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Maravilha. Tudo bem. Estamos aqui no podcast da AGE, em Feira de Santana. Olha que emoção. Primeiro evento da AGE em Feira de Santana. E primeiro podcast da AGE em Feira de Santana. Que honra nossa, hein? Privilégio. Não é? Com vocês, Responsabilidade. Vocês, empreendedoras aí. Então, vou apresentar as meninas para a gente começar aqui, né? A falar um pouco sobre empreendedorismo em Feira de Santana. E eu tô aqui com a Eli, do Açaí no Quilo. Se apresente. Então, Eli, carinhosamente chamada de Eli, Elisângela Siqueira, CEO, sócia fundadora do Açaí no Quilo, uma franquia com mais de 40 unidades distribuídas pela Bahia, empreendendo em Feira de Santana desde 2012. Que legal. Mineira que legal. de Minas Gerais, então Feira é um país. Estamos aqui firmes e fortes. Maravilha. Uma honra participar do primeiro AGE. AGEcast. AGEcast, meu primeiro podcast em Feira de Santana ainda. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Que massa, que massa. Milena. A própria. Bom, eu sou de Feira de Santana, mas eu moro em Salvador já há 9 anos, mais ou menos. E sou terapeuta holística, tá? Cuido aí das cabecinhas, a mente e as emoções das pessoas. Que legal, que legal. Atende em Salvador e em Feira? Atendo em Salvador e em Feira de Santana. Em Feira atendo na segunda e na terça. Toda semana Legal. estou aqui. Muito bom, muito bom. Não largo. Eu agradeço. E a gente está com Leidiane do Sebrae. Olha que maravilha. Responsabilidade. Hein? Então, sou Leidiane Brito, estou em Feira de Santana há 14 anos, então sou feirense por adoção, né? Como a maioria dos feirenses aqui. Estou atuando no Sebrae aqui em Feira de Santana há 1 ano e meio, mais ou menos. Antes eu atuava em Salvador. E aí o Sebrae aqui em Feira, né, uma cidade que é tão empreendedora, tem esse desafio de apoiar os empreendedores, os pequenos negócios aqui de Feira de Santana. Então, queria parabenizar a AGE por estar aqui. Eu acho que a Feira de Santana merece ter a AGE aqui, né? A gente precisa. E parabéns por estar aqui e por essa parceria que a gente está começando aqui. Já Que passou da massa. hora. Que massa. Eu tava namorando, precisava de uns parceiros Vamos casar. bons, né? Aí consegui. Então, meninas, o nosso podcast aqui é desse jeito. A gente gosta de trazer no podcast uma realidade, né? E falar de empreendedorismo, o Leidiane já trouxe isso muito bem. Feira de Santana é uma cidade empreendedora. Apesar, eu acho que as pessoas têm muito a mentalidade de ser interior. Mas Feira de Santana é gigante, tem muitas oportunidades. E aí eu queria perguntar a vocês, o que é empreender em Feira de Santana? Qual é a visão de vocês? Ó, empreender em Feira de Santana é desafiador, mas eu acredito que é acolhedor, né? É por isso que, assim, eu sempre trabalhei, eu sou formada em administração também, sempre trabalhei em outras empresas, fui até para Salvador por conta disso, mas quando eu disse que não meu ramo é empreender, eu voltei para a feira e para ser o quê? Acolhida, porque aqui o importante e o que a gente vê muito aqui em feira é o boca a boca, né? Fui, gostei, vá. Então, é isso que gera a confiança. Então, quando eu vim para essa nova modalidade minha da terapia holística, eu só pensei em Feira de Santana porque eu sabia que iria me acolher. Que massa. É a sensação de interior mesmo. Que, na verdade, não é sensação, não. É interior. Até o relacionamento, os amigos que eu tenho, né? Quando eu venho pra cá fazer curso, coisa assim, você vê a galera ainda com... E tem a mentalidade também de interior. É isso que eu enxergo. E vocês, Eli, o que você acha? Então, vim para cá em 2012 para a feira e eu tenho a mesma sensação que a Milena, assim. Na verdade, eu rodei a Bahia toda empreendendo, montando lojas do meu primeiro negócio, que era o Yogo Fruits, depois como milkshake, eu acabei migrando para o milkshake e cheguei a estar em 32 cidades aqui na Bahia. Morei um tempo em Lauro de Freitas, morei um tempo em Camaçari, mas eu me encontrei em Feira de Santana. Então, quando eu constituí uma família, eu quis vir para a Feira de Santana, foi o local que eu melhor me adaptei e que eu me senti mais acolhida realmente.
empreender é desafiador em qualquer lugar. Né? É um desafio constante, Sim. exige aí resiliência, dedicação, empenho, muita força de vontade, né? Desistir é a última opção sempre, em qualquer lugar. Mas em feira, realmente, empreendendo desde 2012, eu sinto que a gente está na segunda maior cidade do estado, porém ainda com características interioranas, e isso proporciona essa cultura de acolhimento, a gente se sente mais seguro, né? Feira de Santana foi a 13ª loja do Açaí no Quilo. A primeira loja eu acabei montando em Euclides da Cunha. Na época eu não tinha condições financeiras de montar uma loja do porte que eu queria em Feira de Santana. Já tinha tido 3 lojas em Feira de Santana e não tinha conseguido obter sucesso. Tive vários desafios, mas eu realmente me encontrei aqui em Feira de Santana e resolvi montar a minha residência aqui em Feira de Santana. Hoje a gente tem a fábrica do Açaí no Quilo aqui, a franqueadora do Açaí no Quilo aqui em Feira de Santana. Então, amo muito essa cidade, sou muito grata a Deus por ter sido tão bem recebida e tão bem acolhida aqui. E a gente Massa. agradece, né? E eu posso abrir um parêntese aqui, que não sei vocês, mas eu conheci a fábrica, eu tomei açaí da fonte. Perfeito. Sensacional, sensacional. Tem um quê de sabor, né? Antes do diferente, congelar. É gostoso demais. A Muito bom. cremosidade surreal. Não, ainda bem que ninguém filmou, eu repeti 3 vezes. Me conta, Leidiane, como é que você enxerga isso aí com uma visão do Sebrae, né? Que tem esse compromisso de trazer o empreendedorismo e impactar as pessoas através do empreendedorismo e trazer oportunidades também, né? Então, como as meninas falaram, né? Empreender é desafiador em qualquer lugar. E Feira de Santana tem suas características que são peculiares de Feira de Santana. Apesar da gente ter muito esse ar de interior, é a segunda cidade maior do estado e é maior que muitas capitais do Nordeste, do Norte e Nordeste, inclusive. Sim. E aí a gente ouve muito falar de feira, quando a gente ouve falar de Feira de Santana, a gente lembra logo da questão do entrocamento rodoviário, né? Que passa muita coisa aqui, então a cidade tem essa característica muito marcante, por isso que a gente encontra também pessoas de diversos lugares aqui em Feira de Santana. Mais uma coisa que tem chamado a atenção da gente, principalmente quando a gente atende os empreendedores aqui em Feira, é que Feira começou de uns anos para cá a ter mais conexão assim, entre os empreendedores. Até por, historicamente, ser uma cidade conhecida por ser uma cidade do comércio, né? E quando a gente fala de feira, a gente fala muito do comerciante, que é o comércio, mas hoje a gente enxerga a feira também com disposição para outras coisas, como inovação. A gente tem muita gente discutindo inovação, muita gente discutindo tecnologia, e aí, às vezes, a gente pensa que feira só tem loja, só tem comércio. Mas não, feira traz esse aspecto muito marcante, inclusive, quando a gente vai ver outras cidades do estado, Feira está na frente nesse sentido de discutir essas coisas de tecnologia, de inovação, tanto que a gente está num espaço aqui super inovador, super moderno, e Feira tem essas coisas também. Então, eu acho que tem muita coisa de Feira que a gente pode mostrar ainda, e tem essa coisa do interior, de ser um polo, um entroncamento rodoviário, também traz muita vantagem competitiva para quem está aqui. Principalmente para a indústria, né? Porque chega a ser passagem. E uma coisa muito bacana, viu, minha gente? A gente está aqui gravando no Lutz Coworking, em Feira de Santana, que está recebendo nosso evento também hoje. Então, olha essa infraestrutura sensacional, né, para fazer o nosso podcast ficar high-tech. Me conta uma coisa. Vocês estão aqui já há um tempo em Feira de Santana e pegaram pandemia. Né? Como foi essa transição? Né, viver esse momento de pandemia e pós-pandemia, que a pandemia não acabou a nível de saúde, a gente pode falar desse jeito, só que a nível de empreendedorismo, né, empreender, pandemia deu aquele baque, no interior aqui da Bahia a gente sabe que as coisas voltaram um pouco mais rápido do que a capital, né, que teve várias outras crises, mas a nível de empreender, vocês sentiram alguma diferença? Você vê um impacto? Milena, com certeza, na parte emocional, pode trazer alguns pontos aí interessantes. Na verdade, eu virei na pandemia, né? Foi terapeuta mesmo? holística. Que legal, conta um pouco mais sobre isso. Porque eu trabalhava numa terceirizada da Coelba, eles não ganharam a licitação na Bahia e me chamaram para ir para outro estado, eu não queria.
E aí eu fiz, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou procurar outro emprego, o que eu faço? Fui pro meu terapeuta, né? Porque terapeuta também precisa de terapia. A gente E aí? tem quem cuide da gente, né? É. Fui pro meu terapeuta. Aí meu terapeuta disse, você já sabe o que você quer, já aí no fundinho você já sabe. Eu fiz, então eu vou tirar férias. Tirei minhas férias, voltei, e aí, quando eu voltei, eu fiz, então, vamos lá fazer um curso de Reiki. E foi através disso que aí eu fui. E eu vi que o meu propósito realmente deu um boom na pandemia, né? Porque veio as questões emocionais. Muita gente perdeu muita coisa, Sim. não soube lidar com a situação da pandemia. E aí veio muita depressão, o suicídio. Ó. Hoje a gente tem uma pesquisa que a cada 5 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Então é muito grave. É porque e na não pode, pandemia, não pode ser divulgado, né? É. Pela lei não pode ser divulgado os índices. Mas é algo que eu tenho conversado com muitos jovens, com escolas, por causa de trabalho, com carreira, gestão de carreira, produtividade, que é meu ponto forte, dentro de escolas públicas, que é uma missão que eu tenho. Eu acredito muito que quando os jovens, eles começam a acreditar mais nele desde cedo, e para eles conseguem sair um pouco da realidade, né? Que você vai para a escola é uma coisa, volta para casa a realidade bate na porta, né? É verdade. E aí os jovens e os índices, quando a gente começa a observar, a gente pode contribuir em várias coisas. Sim, aí vem a ansiedade. Porque eu não sou... Gente, todo mundo é ansioso, não existe isso. Todo mundo é ansioso. Tem uns que mais, outro menos, outro consegue controlar, outro não. Mas enfatizou muito na pandemia, né? Sim. Então deu aquele boom. Abriu a coxina de vez. Aí, abriu de vez. E aí é aquela história, né? É o querer ser sempre forte. E aí agora a pandemia, e agora? Eu vou ser forte? Não consigo. Vou fazer o quê? Então, é procurar as outras alternativas. Teve gente que infelizmente não conseguiu, mas teve gente que também conseguiu enxergar outros propósitos, abrir outras coisas, né? Ver que não era aquilo. Então, enxergar mais também. Eu acho que a pandemia ajudou muito a muitas pessoas a clarear muito essa questão de propósito mesmo. Porque muitas vezes a gente está num lugar e a gente não gosta do que faz. Sim. Né? E acaba... E é só pelo dinheiro no final do mês que é só necessário, pelo dinheiro. né? Isso. O povo me pergunta, Elaine, como é que você tem motivação todos os dias? Chega boleto lá em casa. Não é? Melhor motivação? Não tem uns boletinhos? Eu sei que você tem franquias, né? Você já trouxe aqui pra gente. A pandemia foi desafiador, hein? Foi. Mas é exatamente o que a Milena estava falando, também trouxe muita oportunidade. Trouxe muita coisa à tona, né? Foi muito doloroso, falando do aspecto emocional, da saúde, mas também com isso vem as oportunidades, né? Oportunidade de mudar, oportunidade de se adaptar, oportunidade de viver o novo. Para mim, especificamente, empreendendo como franqueadora, o desafio maior foi conectar, né, toda a rede, todos os franqueados, para que a gente estivesse na mesma página, mudar muito rápido o nosso planejamento. Foi algo assim essencial, a gente não operava delivery, a gente teve que se adaptar logo, uma operação de self-service que teve que virar delivery da noite para o dia, sendo que o propósito era venda em loja, muito presencial. Mas eu falo que a grande oportunidade foi aquele momento que a gente pôde abrir esse parêntese e cuidar dos processos internos, do desenvolvimento interno da equipe. A gente cresceu muito rápido nos 2 primeiros anos. Foram 2 anos como franquia, já com 51 unidades operando. Então, com isso, muita coisa, a gente tinha muito o que fazer e pouco tempo. E esse parêntese da pandemia fez com que a gente tivesse a oportunidade de estruturar melhor todos os processos, rever toda a estratégia, né? Teve que alterar o planejamento? Teve, foi essencial. Mas o comércio em si, aqui no Estado, especialmente nessas cidades com características de interior, ele recupera muito rápido. Sim. Então, eu sei que é um desafio, tem toda uma situação econômica aí por trás, tem todo um desafio da inflação, de tudo subindo, né? Nem sempre o poder de compra reduziu muito, então o seu público nem sempre está preparado para lidar com os aumentos de preço, você não pode repassar tudo para o consumidor, você acaba tendo que absorver e, com isso, você tem que esmagar a sua margem para poder continuar competitivo no mercado.
Mas, por outro lado, eu sinto muito isso aqui dentro da Bahia, dentro do estado. E Feira de Santana, com as características que tem, não é diferente. Legal. É uma potência, né? Tem toda uma Sim, potência sim. no mercado ainda. É só descobrir as oportunidades certas. É. Eu enxergo como dois lados da moeda, né? O empreendedor, a pessoa que tem o tino de empreender, que quer empreender, buscar a oportunidade. E o próprio ambiente de Feira de Santana também deixar, né, permitir que essas oportunidades sejam ampliadas. Porque às vezes, quando a gente chega no interior, eu sou do interior, né? Então é tipo, você vê o mercadinho. Tem gente que quer ficar mercadinho a vida toda, não quer virar supermercado, quer continuar mercadinho. Não é? Mercadinho. É interior, essa é a mentalidade. E aí o avô criou o filho, que está criando o outro filho, que a esposa também trabalha, Gerações. e as gerações vão se Geração por passando geração. e todo mundo vai ali. E aí alguns têm aquele tino de, não, meu pai, eu quero ir para Salvador, eu quero ir para São Paulo, eu quero viver coisas novas. Outros não. E tá tudo bem, né? E falando de empreendedorismo, o quanto você deve ter dados mais apurados sobre isso, mas o quanto o empreendedorismo cresceu na pandemia, né? Porque muitas pessoas, assim como Milena contou a história dela aqui, que perderam seus empregos e tiveram que se reinventar. Sim. Então, acredito que sempre tem espaço, né? E o empreendedorismo está crescendo cada vez mais aí como uma oportunidade mesmo para sustento das famílias, Sim. especialmente entre as mulheres. Sim. O número de empreendedoras mulheres cresceu significativamente na pandemia. Mulheres que precisam sustentar as suas casas e precisam se desdobrar para cuidar da família. Então, Exatamente. são as oportunidades. A gente percebeu um aumento assim, muito grande de 2019 para 2020 e 2021 do número de microempreendedores. E a maioria são mulheres, realmente. Sensacional. Então, muita gente começou a empreender e já empreender de forma formalizada, já, né? Já com CNPJ, tudo direitinho. E, sem dúvida nenhuma, foi por causa da pandemia que essas pessoas foram para o empreendedorismo. E aí a gente sempre fala, né? Tem gente que vai empreender porque necessita aquela coisa da necessidade, tem gente que vai porque é a vocação mesmo, a pessoa não se enxerga fazendo outra coisa. Mas o que a gente tem procurado fazer, pelo menos como Sebrae, a pessoa foi por necessidade, mas ela pode descobrir um propósito ali e gostar realmente daquela atividade. E o que a gente quer é contribuir para que ela faça aquilo por necessidade ou não, mas que ela faça da melhor forma possível. E aí a ideia da gente é levar ferramentas, é levar capacitação, é levar tudo isso para que aquele negócio de fato funcione e funcione para a sociedade como um todo, né? A gente sempre procura enxergar o negócio não só como um negócio para aquela pessoa, para ela ter lucro e tudo mais, claro que tem que ter, mas também, como a gente fala, né, com uma função social, é melhor para a sociedade como um todo. Então, uma cidade que tem mais negócios, que tem mais emprego, que tem mais renda, é uma cidade mais feliz, as pessoas são mais felizes. E a gente sempre tenta colocar isso também quando a gente está pensando em como contribuir, né, com esses pequenos negócios. E na pandemia, quando a gente pensa a pandemia, assim, a gente pensa, o Sebrae enxergou muito para fora, né, o que estava acontecendo com os empreendedores, mas muito também para dentro, né, quando a gente se enxerga como empresa, a gente também teve que se adaptar muito e muito rápido, porque a gente não fazia muita coisa online, a gente não atendia muito por telefone. E imagine quanta demanda a gente recebeu naquele momento, logo no começo, que começou realmente, assim, por exemplo, o segmento de bares e restaurantes. Foi um segmento que rapidamente foi impactado, muitos fecharam mesmo. E aí as pessoas ligavam pra gente e foi assim, a gente precisou muito de terapia, porque muita gente também ligando, querendo que a gente desse Resolvesse uma a vida. solução. Um suporte, né? Um suporte. E a gente precisava, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E aí a gente teve que se adaptar muito também internamente e enxergar a realidade, né, que estava acontecendo lá fora com os empreendedores. Realmente não foi um período fácil, mas foi de muito aprendizado. Eu acho que todo mundo saiu melhor, todo mundo saiu mais maduro, todo mundo saiu mais consciente, pelo menos daquela primeira fase, né? Hoje eu acho que todo mundo hoje como empresário já se enxerga diferente depois da pandemia. É história, né? Quem não saiu diferente ou fez coisas novas ou teve a consciência de outras coisas na pandemia, é bom olhar. Precisa É bom analisar olhar. bem. É bom olhar. Leidiane, eu sei que o Sebrae, eu sei que as pessoas não têm noção da quantidade de coisas que o Sebrae faz.
Todas as vezes que eu vou no Sebrae, ou fazer uma reunião, ou visitar alguém, ou participar de algum evento, eu descubro algo novo. Conta um pouquinho aí pra gente dos benefícios. O que é que o Sebrae tem para oferecer para esses empreendedores e de todos os níveis, viu, gente? Que o povo acha assim, não, mas o Sebrae. Gente, a gente tem que começar. E aí, às vezes, o ego faz a gente querer começar grande, começar perfeito. Só que a gente tem que começar. De algum jeito, né? Eu enxergo o Sebrae como base. Sim. Na verdade, nosso propósito é ser esse suporte, né, para o pequeno negócio. A gente já nasceu assim, o Sebrae tem já esse DNA de ser suporte para micro e pequenas empresas. A gente tem um portfólio gigantesco, assim, nem a gente conhece todo o portfólio, porque é muita coisa que a gente oferece, mas se a gente dividindo assim por área, a gente tem as capacitações, que aí a gente procura sempre oferecer capacitações alinhadas com o que o empreendedor precisa naquele momento de mercado. Então, na pandemia e até recentemente, a gente tem feito muita coisa de marketing, porque muita gente precisou aprender muita coisa de marketing. Aí a gente faz também das áreas tradicionais, né, finanças, que qualquer negócio precisa. Sim. E a gente faz todas essas capacitações. E a gente tem os cursos também para o empreendedor, como o Empretec, que é aquele curso para a pessoa que está começando, ou até quem já é empreendedor, mas ainda Precisa desenvolver não se habilidades descobriu, comportamentais. precisa desenvolver as habilidades. E a gente tem o Empretec, que é um sucesso, assim, todo mundo que faz, ninguém nunca reclamou do Empretec. Então, todo mundo sai de lá transformado depois do curso, é uma imersão. E aí a gente tem também as consultorias. Aí consultoria a gente tem na área de inovação, na área de gestão. Então as consultorias, que é o programa Sebrae Tech, é um portfólio gigantesco que a gente oferece desde certificação de norma ISO a planejamento para mídias sociais. Então, tipo assim, é um portfólio Muita gigantesco. coisa. Porque a gente atende pequenos negócios, mas pequenos negócios do comércio, da indústria, do serviço. Sou filha do Sebrae, tá? Minha primeira consultoria para entender sobre franquias foi com o Sebrae. Eu fiz todo o processo de formatação em 2010, se não me engano, quando eu tinha um negócio e tinha o sonho de transformar ele já numa franquia. E aí me deu todo o direcionamento, foi aí que eu aprendi mesmo todo o processo de como franquear um negócio. Que massa. Depois, em 2017, quando o Açaí no Quilo quis se tornar franquia, né, a gente acabou fazendo a formatação paga, com uma consultoria particular, mas eu tenho todo o material lá em casa, não descarto A ideia, da minha o primeira pensamento, consultoria, porque eu sou filha do Sebrae. Um custo-benefício excelente, uma consultoria de qualidade. Então, vou fazer uma propaganda aqui para o Sebrae, tá? Não posso mandar conta. Mas a gente precisa falar, né, a experiência Mas que a gente compartilhar. Não, eu ia falar também do Sebrae, porque muita gente não conhece, e esses cursos gratuitos que tem. Eu vejo lá, eu comecei a seguir, né, no Instagram, e eles sempre Sebrae postam. atende. Eles sempre postam, que tem praticamente toda semana. Tem uma semana que tem cada dia falando de uma coisa, e é gratuito, e as pessoas não conhecem, né? Exatamente. Isso, que você pode ir no Sebrae, pelo menos lá em Salvador. Eu vejo isso, que a cada dia tem um pode curso agendar diferente. As consultorias também. Então, lá, acredito que aqui também é assim, né? E as pessoas não conhecem porque não buscam também saber o que tem, o que eu posso melhorar. Então, eu vou ali, vou no Sebrae, ela vai me dar um suporte. E eu acho que o empreendedor tem que ter muito isso, né? A coisa da curiosidade. Vá procure, porque se você procurar o Sebrae, você não vai se arrepender. Não, pois Tem muita coisa para oferecer. É a mentalidade. Essa semana eu estava perguntando uma amiga de minha irmã que abriu um negócio, me perguntou por me conhecer, sobre plano de negócio. Aí eu estava no Sebrae na hora que eu recebi a mensagem. Sim, aí... Não, menina, agende aqui no 0800 o primeiro atendimento com o consultor e aí você começa a fazer as análises. Então, assim, você quer começar e aí uma coisa que eu chamo muita atenção são os pequenos, micro. Eu vou começar a vender bolo. A gente não tem noção de precificação. A base, será que eu estou lucrando ou só estou trocando dinheiro? Né? Estou gastando o meu tempo, porque a gente às vezes começa pelo prazer, né? Começa uma coisa que a gente gosta. Pela necessidade imediata e acaba fazendo do jeito que dá e como pode. Exatamente, Mas você não precisa ficar nesse lugar. Você pode procurar ajuda e tentar profissionalizar seu negócio. Exatamente. E aí é uma oportunidade. E você começar organizado. Além das capacitações, a gente oferece também a consultoria e a própria orientação, né? Que qualquer empreendedor pode ligar lá na central da gente e agendar para ir lá na agência e conversar com o orientador e ele já sair dali, pelo menos com um norte
como exatamente que ele vai começar. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, acha que é um negócio maravilhoso, mas quando a gente vai para um profissional, a gente começa a analisar friamente outros aspectos e aí, de repente, não é tão maravilhoso assim, mas a gente pode mudar esse caminho ou outro e ele se tornar maravilhoso. Então, às vezes, numa conversa, tem gente que sai lá da agência super, assim, feliz porque ele conseguiu esclarecer em uma conversa várias dúvidas e até tomar uma decisão de por onde continuar o caminho Pra não dele. mexer errado, né? Correr o risco. Muito bom, muito bom. Que massa, meninas. É bom ter a visão de 4 pessoas com mentes completamente diferentes, né? Trabalhos completamente diferentes. Acaba que a gente consegue ter visões diferentes. Eu queria que, hoje o nosso podcast vai ser mais curtinho, gente. É só pra gente viver essa experiência. E eu tô muito feliz mesmo, porque fazer eventos em feira é um desafio. Fazer, na verdade, eventos em outros lugares no qual a gente precisa juntar o time, e eu posso dizer aqui, né, que o time foi massa que fez esse momento aqui acontecer. Então, eu quero, meninas, que vocês deixem pra gente uma mensagem. Né, uma mensagem para um empreendedor que vai escutar esse podcast e vai dizer assim, eu vou no Sebrae mesmo, eu quero conversar, eu vou seguir lá ele... Né? Vou procurar o Açaí no Quilo que eu quero abrir uma franquia. Deixa uma mensagem aí para quem está escutando a gente agora. A responsabilidade vai ser minha primeiro? Fica à vontade. Não, acho que se eu puder falar algo é no sentido de que faça o que você pode com o que você tem na mão, mas não fique só no sonho, né? Você tem que partir para a realização. Sim. Às vezes você tem tantas ideias e você acaba deixando o medo, suas crenças, a insegurança te paralisar. Então, faça o que você pode com o que você tem na mão, se movimente, busque ajuda, não tenha medo de perguntar, de procurar, de ter curiosidade, de saber. E não tenha medo de errar. Porque eu, por exemplo, estou há 12 anos empreendendo. Eu só comecei a ter resultado de 4 anos para cá. Então, foram 9 anos, já vou fazer 13 anos de empreendendo. Larguei minha profissão, sou enfermeira formada, pós-graduada. Larguei um concurso público para vir vender sorvetinho na Bahia. Ouvi essa frase de uma coordenadora do hospital e isso latejava na minha cabeça, assim, todas as vezes que eu errava. Meu Deus, tem que dar certo. Eu não posso voltar para trás. Eu vim vender sorvetinho na Bahia, eu vou ter resultado com isso. Então... entendi o meu propósito, que era gerar oportunidade de negócio, ajudar outras pessoas a empreenderem, e hoje eu uso o formato de franquias muito para isso, né? Então, hoje tem várias oportunidades no mercado. Se você quer empreender sozinho, procure ajuda, procure estudar o mercado que você vai entrar, vai inserir, e não tenha medo de errar, sabe? Se você quiser um caminho mais fácil, procure por uma franquia, pesquise uma franquia que tenha credibilidade, que tenha realmente experiência, né, que já viveu muitos erros e, claro, o caminho fica mais fácil. O projeto de franquia é muito isso, é para trazer a experiência do franqueador para que você erre menos. Sim. Mas é isso, é não ter medo de errar. Se eu não tivesse errado tanto, hoje eu não estaria aqui, nesse momento, com vocês, compartilhando experiência. Então, Legal. os erros, né, eu sempre tenho uma frase que eu usava muito, até tem muito tempo que eu não falo ela. As lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. As coisas não são fáceis. Não. Mas, com certeza, se você persistir, você vai encontrar o seu caminho aí e vai ter resultado em algum momento. Mas tem que persistir. Que massa. Uma aula, viu, gente? Pois é. Anota aí. Eu, como terapeuta, eu vou dizer para persistir. Todo mundo dizia, você é louca, você vai sair, né, de um lugar onde você já tem uma estrutura, uma questão financeira, para ir para ser terapeuta holística, algo alternativo e tal. Mas era o meu propósito. E eu segui, e eu ouvi o que internamente. Então, para isso, eu precisei me autoconhecer. Então, saber que as pessoas que menos a gente espera é as que vão dar apoio a gente. E se você não tiver apoio de ninguém, não se importe, porque você tem o seu. E é persistir. Os caminhos vão ser difíceis e vão ser desafiadores mesmo. Mas se a gente desistir... eu nunca pensei em desistir, na verdade.
sempre me falavam e era o que me dava mais força para eu seguir o meu propósito. E eu descobri o meu propósito foi com 200 peões. Eu liderava 200 peões numa terceirizada da Coelba. Foi eles que fizeram enxergar o meu propósito. Então, poxa, desistir nunca foi a minha palavra. Assim, eu nunca pensei em desistir. Ah, você tem um plano B? Eu fiz não, porque o A vai dar certo. Não tem um plano Fazer B, dar não? certo até dar certo. Até dar certo. Ah, não, mas não tem um se. Vai dar certo. Já deu certo. É uma questão de Massa. tempo, né? Muito bom, muito bom. Então, depois dessa aula aí das meninas, né? Eu acho que a palavra que fica hoje mesmo é a persistência, né? E uma coisa que é importante a gente dizer, viva o processo, porque a gente no Brasil tem muito essa cultura de premiar o sucesso e esquecer de falar do processo, né? Sim. Porque no processo é que a gente erra, é no processo que a gente aprende, mas não precisa ser triste no processo. Então, se o seu negócio não está dando certo, ainda não está dando certo, não está dando talvez o resultado que você queira. Sim. Mas em algum momento ele vai dar. Porque tudo que a gente tem hoje, tudo que a humanidade conhece, é fruto de gente que não desistiu. Se a gente pensar as grandes invenções, não deu certo da primeira vez. E eu acho que desde o do nível mais assim, desde quando o homem começou lá na pré-história, tudo que ele foi conquistando foi porque ele não desistiu. E eu acho que empreender é isso, é muito viver também o processo, né? Ninguém precisa ser triste porque o negócio ainda não está performando como a pessoa acredita que tem que ser. Como ela falou, ter a consciência de que é o seu propósito. Se eu estou vivendo o meu propósito, eu estou nesse processo aqui, talvez não seja o melhor momento, mas é o meu propósito, é o que eu acredito, e em algum momento vai chegar na performance que eu acho que tem que ser. E assim, rapidinho, eu acho que a gente sempre vem buscar, quando da felicidade, né? Então, o empreendedor vai ser feliz quando estiver lá jorrando dinheiro e isso, aquilo. Vai existir Indo para Maldivas, não é isso? Indo para Maldivas, As Mas contas a gente- chegando, eu mas não, tô em Maldivas. Eu sempre digo que não vai existir nem tristeza plena, nem a alegria, a felicidade plena. Então, vai existir os momentos e você vai ter que ter esse processo de adaptação dos momentos tristes e dos momentos alegres. Porque se você desistir no primeiro momento ali da tristeza, do desafio, da pedrinha e procurar sempre o atalho, o mais fácil aqui, o atalhozinho, você com certeza vai desistir no primeiro momento. E é bem isso, fazendo um resumo de tudo que vocês trouxeram, uma coisa que eu acredito muito. Às vezes, quando a gente chega no final, nem era lá isso tudo que a gente esperava. Só que se a gente vive o processo e a jornada, tudo que a gente viveu é o que vai fazer sentido para a gente dizer, beleza, isso aqui não é o que eu quero. Mas eu vou viver coisas novas, porque o processo que eu vivi me fez enxergar coisas novas. Então, é olhar para o presente, mirando o futuro desejado. Muito bom, que maravilha. Por favor, eu quero que vocês... Onde é que a gente encontra vocês? Deixa aí o @ pra galera já seguir vocês. Açaí no Quilo, _oficial no Instagram, www.açainoquilo.com.br no site. Para quem quiser saber mais sobre a franquia do Açaí no Quilo. Olha a oportunidade aí, hein? No meu Instagram é @psicoterapeuta Milena Mendes. Tá? Vocês encontram lá. O Sebrae, a gente tem diversos canais, né? É isso Você aí. pode encontrar no Instagram do Sebrae Bahia, que é o Instagram o estadual, que a gente divulga tudo que a gente vai ter lá de evento no estado todo. A gente tem também a nossa central de atendimento, que é o 0800 570 0800, e aí você pode agendar consultoria, orientação, tudo que você tiver interesse. E o meu Instagram é o leide.empreenda, que também eu divulgo lá o que o Sebrae tem, os eventos que vai acontecer na cidade. Muito bom. E eu sou Elaine Passos, né? Estou como vice-presidente da AGE. Você também me encontra no @AGEBahia, no @Elaine Passos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn e no canal do YouTube Vida Mais Produtiva com a Elaine Passos. E esse foi o nosso AGECast.